Fala galera, seja bem-vindo ao Alavancar Podcast. Meu nome é Matheus Venâncio, do meu lado aqui tá o meu parceiro El. E aí, galera? A gente tá convidado aqui brabo aqui hoje, o Pedro Neves. Beleza. E aí, Pedro, como é que você tá? Tô bem, eu agradeço aí por esse convite, né, de estar aqui com vocês. Legal, bacana. E aí, conta pra gente como é que você iniciou na luta, qual foi a influência, o que ela trouxe de bom pra você? Então, antes de falar da luta, né, vamos contar a história lá de trás, da onde eu vim, né. Eu comecei no atletismo, nas provas de 100, 200 metros e fui me despontando, né, no cenário nacional. Em 2008, cheguei a ser pré-convocado para ir para os Jogos de Pequim, para os Jogos Paralímpicos de Pequim. E ali eu fui crescendo no cenário mundial. 2012, eu decidi mudar para o salto em distância. Fui para o salto à distância, mudei de modalidade, fui para o salto à distância. Cheguei à segunda colocação do ranking mundial. Não consegui ir para a Paralimpíadas de Londres, onde foi uma frustração muito grande na minha carreira esportiva, onde eu decidi parar com o esporte. E com isso fui acompanhado por uma banca de psicólogos, onde que viraram a chave. E eu voltei de novo a competir, a treinar, mas eu decidi não treinar mais para alto rendimento. Mas devido ao lastro que eu tinha construído na minha trajetória, os resultados vinham naturalmente. E com isso fui melhorando meu resultado. Em 2015 veio a convocação para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, onde eu cheguei aos Jogos de Toronto 2015 e fui campeão pan-americano no salto em distância. Aí eu se tornei o melhor saltador das Américas. Mas como é que foi esse processo aí? Conta mais um pouco, dá mais detalhes. Então, foi meio dolorido, né? Meio doloroso, né? Esse processo. Posso tirar o casaco? Tá bom. Fica à vontade. Porque você era de outra modalidade antes, né? Então. Como é que foi essa mudança eu era do atletismo. Dentro do atletismo, eu rodei. Dentro do atletismo, eu rodei bastante provas. Fui para 100 metros, 200 metros, 400 metros, até chegar no salto em distância. Tá, mas a gente quer saber como é que foi esse contato, quem foi que te apresentou o esporte? Como começou a paixão do esporte, né? Foi eu procurando emprego, na verdade. Eu procurando emprego e vi uma oportunidade de emprego no jornal para pessoas com deficiência. Uhum. E aí, lá dentro dessa instituição, a ANDEF, Associação Niteroense dos Deficientes Físicos, eu vi que tinha um esporte paralímpico, que eu não conhecia. Na época, eu tinha 23 anos. Já comecei minha trajetória esportiva um pouco com a idade já avançada. Meu Deus, e tipo assim, a gente sabe que dentro do esporte, a gente vê vários atletas assim, eles começam muito cedo e nem todos conseguem assim, alcançar um nível de relevância, não é? Então, tipo assim, você já começou já com 23 e não tinha nem, assim, nenhuma... Foi passado na sua cabeça assim, a partir daquele momento, nossa, eu vou ser atleta, ou já era um sonho desde sempre? Então, quando eu cheguei aí pro primeiro campeonato brasileiro, eu ganhei 3 medalhas de prata. Nos regionais eu tinha ganho todas as medalhas de ouro. Quando eu cheguei no campeonato brasileiro, eu ganhei medalha de prata. E ali foi me dando cada vez mais motivação de continuar. E fui cada vez me incentivando mais, a família me incentivando, os amigos me incentivando a estar treinando, a estar indo para as competições e cada vez dando mais gás. Caramba, hein? Os resultados, eles fazem isso, né? A gente vai se animando com os resultados, mas eu achei muito interessante você falando isso porque, assim, no início, né? Quando a gente não tem a referência do resultado, é só a cara e a coragem, né? Sim, sim. Eu, tipo assim, passo, né? Eu não tinha imaginado aonde eu ia chegar, o quanto, aonde eu queria chegar. Eu almejava estar sempre participando de uma Paralimpíadas.
Tanto que quando em 2012 eu decidi mudar dos 100, 200 metros e para o salto em distância, eu larguei a faculdade, saí do trabalho, me dediquei 100% ao esporte, a qual cheguei à segunda colocação do ranking mundial no salto em distância e não fui convocado para ir para a Paralimpíadas de Londres. Aí que veio a maior frustração dentro da minha carreira esportiva. Ali eu falei, pô, não quero mais, desisto, não quero mais treinar, não quero mais saber disso. Caramba, cara. Mas aí, devido a esse acompanhamento com o psicólogo, eu virou a chave, né? E eu decidi voltar aos treinamentos. Aí agora, tipo assim, sou nascido e criado dentro de uma comunidade muito carente, né? Onde a criminalidade opera até hoje muito forte e, tipo assim, ninguém tinha saído nos noticiários, nos jornais, era só por roubo, por criminalidade, por fatos não muito bem vistos. E quando eu virei referência da comunidade, aquilo dali me deu um up, né, na minha vida, na minha trajetória esportiva. Você tem algum projeto social lá hoje em dia? Hoje em dia eu não tenho um projeto social lá dentro da comunidade, tenho um projeto social junto ao meu treinador hoje do Taekwondo, no qual eu mudei de modalidade. Nós temos o Amanhã TKD, que funciona... E por que essa mudança de modalidade? Então, Muito assim. a mudança de modalidade onde que surgiu o Taekwondo na minha vida. Eu fiz o Taekwondo dentro de um projeto social no Engenho do Mato, na região oceânica, há 25 anos atrás. Eu fui lá, fiz algumas aulas e parei. Aí, desde então, nunca mais tinha treinado o Taekwondo. Mas em 2019, o meu mestre, o Andrew, ele me encontrou em Curitiba e me chamou para fazer uns treinos e falou que o Taekwondo tinha entrado para o cenário paralímpico, no Circuito Paralímpico. Eu falei, pô, mestre, então vou treinar aí, vamos ver o que a gente consegue. Comecei a treinar com ele, fui pro Campeonato Brasileiro em 2019, aonde eu cheguei na 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, logo na primeira competição. Tá. E ali eu falei, pô, mestre, acho que isso aí vai dar bom, vamos continuar com esse projeto, que esse projeto vai dar bom. E continuei os treinamentos. Caramba, Pedro, você é um atleta e tanto, hein? Porque, tipo assim, o começo, lá no começo da trajetória, já começou medalhista. Opa, acho que já vai dar bom. O cara, na primeira, assim, do Taekwondo... Ele nem bateu na trave, né? Ele já... Não, foi direto. Já entendeu? foi direto, já. E aí eu, 2019, fiquei em 3º no Campeonato Brasileiro. Falei, pô, vamos treinar agora pro ano que vem, melhorar esse resultado aí, ver o que a gente pode estar melhorando. No ano que vem eu quero estar melhorando essa minha marca. Comecei o treinamento, veio a pandemia, aonde mudou todo o cenário de todo mundo. Então eu comecei a treinar por videoconferência, junto ao meu Isso técnico. é horrível, né? Horrível, Meu Deus, foi uma adaptação, tipo assim, foi um novo para todo mundo, né? Foi um novo para todo mundo mesmo. Mas ali eu consegui me ajustar dentro de casa, graças a Deus eu tenho um espaço muito legal em casa, comprei alguns equipamentos para me manter meus treinos em casa e comecei a treinar por videoconferência com o mestre Andrew, com o professor Rômulo. A gente todo dia trocava ideia via treinamento, fazia vídeos, sempre tendo um grande acompanhamento. Treinei 2020, 2019, 2020, todinho, até 2021. 2021, quando voltou às competições, eu fui para o Campeonato Brasileiro, onde eu me tornei o campeão brasileiro do Para-Taekwondo na categoria acima de 80. Caramba. E como é que ficou a cabeça nesse processo todo? Porque a pandemia, a galera sofreu mais foi com a parte psicológica, né? Então, principalmente quem é atleta. Eu estava tão motivado, tão incentivado com essa nova modalidade que eu senti um pouco, porque qual foi o meu maior baque? Porque eu não sabia quando que teria a próxima competição. Então estava treinando sem saber quando que eu ia competir.
Então, elevava o ritmo, a frequência de treino, depois parava para depois voltar de novo. Não tem aquilo lá, daqui a 5 meses eu vou competir. Ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo. Então foi uma coisa muito louca, sem muito planejamento. Falei, tem que manter só o treino. Aí continuei mantendo o treino, mantendo, até chegar, vai abrir o calendário nacional. Eu falei, agora sim, agora eu tenho um norte até onde eu tenho que treinar. Caraca, então você tava treinando, tipo assim, no escuro. Caraca, que doideira. Mantendo... Na verdade, todo atleta também tava né? O que eu falei? Vou manter agora só meu condicionamento físico. Eu vou treinar para manter meu condicionamento físico estar ativo. Caraca. Para poder, quando vir o calendário, eu ter um parâmetro para onde eu vou. Caramba, cara. E... Caraca, Pedro, você falou que você nasceu numa comunidade carente, e isso daí é a realidade de muitos jovens aí, que hoje é muito difícil um jovem assim que vive numa comunidade, ele conseguir romper com a bolha, com uma redoma. Porque também a realidade é outra, né? Que a realidade, exatamente. A realidade é outra. Romper com essa realidade. Porque o que acontece? Infelizmente, existe um molde que limita demais, tanto mentalmente, né? Espiritualmente, tudo, né? Na vida dessa pessoa que vive essa realidade. E assim, é louco porque quando só de pensar em sair dessa redoma já é ousadia demais, entendeu? Uhum. E aí a gente vê que você conseguindo fazer isso e ainda por cima fica de exemplo, como você mesmo falou, pros jovens. E também para a pessoa que tem uma deficiência física, ainda tem essa limitação, sabe? A pessoa ainda não consegue ter aquela autoestima de achar, nossa, eu não conseguiria fazer dessa forma e romper com isso, cara. Hoje, infelizmente, dentro de todas as comunidades, favelas, periferia, o herói deles é o cara do tráfico. Essa referência. Essa referência. Hoje a polícia não é mais a referência. A polícia hoje é o vilão que chega lá dentro da comunidade para oprimir a comunidade. E o que acontece? Quando você leva uma oportunidade, uma proposta para mudar isso, você está indo contra a maré. E eu dava aula de atletismo lá na comunidade por uma ONG, a ONG Gente Brasil. Eu dava aula de corrida para as crianças e era muito triste quando estava dando as aulas e chegava a mãe e falava, sai daí que isso aí não vai te dar futuro. Falava pro próprio filho. E depois você vê o filho dela no tráfico. Quer dizer, aquilo dali era um futuro que ela desejava para o filho. Caraca. E o que mais você estava falando agora, eu lembrei um episódio lá atrás da minha vida, que quando eu cheguei do Canadá com a medalha, fizeram uma festa para mim na comunidade, e quando eu desci do carro do corpo de bombeiro, veio um dos alunos me abraçar, chorando, e ele falou, você conseguiu. E ele chorava, pô, você conseguiu. Eu não acreditei, mas você conseguiu. E ele estava ali me abraçando com 2 pistolas na cintura. Caraca. E ali eu conversei com ele, falei com ele que ele também poderia mudar a trajetória da vida dele, que ele podia estar saindo daquela vida que ele estava vivendo, que ele não precisava permanecer. E ali eu fui conversando com ele, depois eu chamei ele num canto, conversei com ele no particular, e hoje, graças a Deus, ele não está mais no tráfico, casou, tem a casa dele e virou um cidadão do bem. Hoje ele trabalha, tem a família, e quer dizer, mas quantos estão perdidos lá, precisam até de uma palavra, de um abraço, de uma referência.
E eu glorifico a Deus por ter sido uma referência na vida dele e ter levado para ele uma segunda oportunidade, né? Um segundo ângulo de visão para a vida dele. Caraca, esse é o poder do esporte, né, cara? Infelizmente, hoje o esporte ele não é tão valorizado. Hoje nós não temos o esporte paralímpico, porque hoje você fala de esporte, você fala de futebol. Uhum. Isso é verdade. Falou de esporte, é futebol. E todo investimento, 90% do investimento é futebol. Então, sou de Niterói, somos vizinhos, Niterói, São Gonçalo. Vamos lá, eu fui campeão brasileiro, recordista brasileiro, recordista pan-americano, ganhei medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Hoje, sou o 8º do ranking mundial do Para-Taekwondo. Onde que vocês ouviram falar isso? Entendeu? O esporte paralímpico, infelizmente, não tem a visibilidade, não tem divulgação. Hoje, o que nós precisamos do esporte paralímpico é de mais espaço dos meios de comunicação. Para quê? Para que possamos buscar patrocínio, buscar ajuda mesmo e levar oportunidade até para outras pessoas que estão em casa com deficiência e não sabem que existe até um esporte paralímpico. Caramba. E elas não sabem até agora a capacidade delas, entendeu? Porque isso é muito forte o que você disse, porque às vezes a pessoa ela não tem referência para sonhar, né? Entendeu? A pessoa, quando você não tem referência para sonhar, o que você vai fazer, sabe? Não tem ali, e você falou, a gente vive um momento na sociedade muito difícil, que é a carência de bons exemplos. Bons exemplos em todas as áreas, sabe? Bons exemplos de pais, bons exemplos de mães, bons exemplos de homem, bons exemplos de mulher. Assim, gente que vai, com a sua história de vida e com sua garra, vai estar sendo aquele pioneiro, sabe? Eu tava vendo, acho que uma entrevista do cara do Racionais, eu acho que foi o Ice Blue, né? Do Podpah. Sim. E ele falou uma coisa, ele falando sobre os artistas novos do rap, né? E ele falou, não, que esses garotos novos, eles precisam olhar assim pra gente também com respeito, porque se eles estão brincando no playground hoje, é porque alguém teve que matar os leões ali. Alguém teve que matar. Pra poder haver playground, pra poder haver estrada pavimentada, alguém teve que colocar suor, sangue, lágrimas ali. Então, tipo assim, quem que tem a coragem de ser o pioneiro, sabe? De ser o cara que olha, às vezes não vai nem colher os frutos, sabe, em vida do que plantou, mas deixou ali plantado para muitas e muitas outras pessoas colherem, sabe? É o conceito de recompensa. Qual que é o conceito de recompensa, sabe? Tá falando agora, eu lembrei também de um outro fato, que eu fui chamado para dar uma entrevista para um jornal, foi até o Fluminense, e ela me chamou para dar uma entrevista, eu aceitei, e fizemos não dentro da comunidade, não dentro do morro. Aí eu fui, no final da entrevista, ela me perguntou qual era a minha maior dificuldade. Eu falei, você como profissional, você como canal de comunicação. Ela, mas por quê? Eu falei, eu moro dentro da comunidade, eu moro lá em cima no Morro do Cavalão. Por que você não foi lá em cima fazer a entrevista comigo lá? Mas nós não temos autorização para subir. Eu falei, mas se tiver um tiroteio lá agora, tiver uma grande apreensão lá, vocês vão subir. Vocês pediram autorização para subir a quem? Então não precisa de autorização. Por que para contar as coisas ruins da comunidade vocês sobem? E para contar os talentos, para falar dos talentos que nós temos dentro da comunidade, vocês não sobem? Ela, mas eu conseguiria subir? Eu falei, sim, pô. Vamos lá agora. Aí subiu o morro comigo para fazer a entrevista. Mas se eu não tivesse tomado essa iniciativa, ela não teria ido. Entendeu? Porque eles só querem subir, os canais de comunicação só querem subir, entrar dentro da favela quando há uma grande apreensão de drogas, há algum traficante morto.
É o que vende. Mas agora, contar os talentos que temos dentro das comunidades, dentro das periferias, eles não querem. Eles abafam isso daí, não quer isso E você sofreu não, você teve muito apoio? Não, só a família mesmo. Apoio, infelizmente, é muito difícil até. Eu nem culpo as grandes empresas, os empresários. Por quê? Como que eles vão investir em algo que não tem visibilidade? Sim. A mentalidade do capitalismo é essa, né? É Vai essa. olhar o que dá um retorno. Como é que eu vou estampar? Assim, até entendo, é porque é publicidade, né, cara? É, publicidade. Como é que eu vou estampar a minha marca num atleta que ele não tem visibilidade? Ele pode ser campeão, fazer o que for e não vai ter visibilidade. Hoje eu faço parte da seleção brasileira de Para-Taekwondo. Caraca. Nós somos o top 3 do mundo. Caraca. Do mundo. Nos últimos 3 mundiais, ficamos em terceiro nos top 3. Onde que tá publicado isso? Caraca, mano. Entendeu? E vocês são registrados na federação e tudo mais, né? Tudo. E não tem nenhum apoio da... Como é que funciona isso, na verdade? Porque já o vôlei tem, o futebol então, tem. não. Nós temos, tipo assim, eu fui agora pra Bulgária. Toda a minha despesa foi paga com a Confederação Brasileira de Para-Taekwondo. Isso sim. Mas eu preciso de treinar, ter uma suplementação, material. Isso aí não. Eu tenho que estar pronto para servir a seleção brasileira. Mas como que se constrói um atleta? Exatamente, né? A trajetória até lá. Eu cheguei até lá. Mas para me chegar eu tive que fazer um investimento. Caraca. E como é que vamos trazer novos atletas? Tem que ter investimento. Já é difícil pro esporte não paralímpico, imagina ainda mais pro esporte paralímpico. Paralímpico, né? Deve ser mais pegado, mano. Muito mais. Deve ser, não é mais pegado. Hoje eu represento o estado do Paraná. Hoje eu estou federado pelo Paraná, represento Curitiba. Por quê? Quando eu comecei a praticar o Para-Taekwondo, meu mestre mora lá. Quando eu vim para o Rio, ele falou: Pedro, procura a Federação do Rio, procura a academia no Rio para você treinar lá, que eu não ia ficar lá em Curitiba. Falei: tá bom, mestre. Quando eu cheguei aqui, minha maior dificuldade foi encontrar uma equipe de Taekwondo que me aceitasse a treinar. Porque, tipo assim, havia não é preconceito, um despreparo dos profissionais que estavam ali para treinar. As pessoas, imagine você pegar uma criança hoje para treinar, você vai falar: não, você não pode treinar, vai quebrar, vai. Entendeu? Isso aí até dos pais. Infelizmente hoje ainda tem muitas crianças, muitas pessoas dentro de casa com receio dos pais de não lançarem os seus filhos para o mundo com medo de quebrarem. São a pecinha de porcelana. Isso é verdade, É a cultura, né? Tudo aquele cheio de dedo, né? Não pode. O esporte vai machucar. Isso acaba travando, né? Trava. A criança aí. E não desenvolve. Tá melhorando muito, mas ainda falta avançar muito ainda. E não desenvolve. E às vezes a pessoa não vai nem seguir carreira no esporte, mas aquilo dali serve, sei lá, como algo que vai alavancar ela para outras áreas. Eu digo isso porque dá condicionamento de vida, dá tudo. Hoje eu não me sinto com 44 anos fazendo o que eu faço. Então, o que me deu isso? Foi o esporte. A minha trajetória dentro do esporte. Você não tem 44 anos, né? Aqui nem na China. 44 anos aí. Caraca, como é isso aí? Como é que é a sua rotina de treino? Então, minha rotina de treino é diária. Treino todos os dias, descanso 1 a 2 dias na semana. E treino, às vezes, 2 a 3 vezes no dia. Caraca, 44. 44. E lutando aí com os atletas aí de 25. É isso que eu te pergunto também. Não pode, né? Porque não tem nada a ver porque isso. No Paralímpico não tem idade. Então,
É só divisão de peso. Pô, não, peso pelo menos É isso. só divisão de peso, idade não. Você é o que? Da pena? Eu sou pesado. Pesado? Pesado. Você tem quanto... Acima de 80. Ah, por causa da altura, você é alto. Acima de 80, e no Paralímpico, acima de 80, pega tudo. Eu tenho um adversário no Rio que ele pesa 135 quilos. Que isso, cara? Eu tô com ele. Cara, Que? é um monstro. Tá maluco, o cara deve dar uns Eu dois. luto com ele. O cara não Caraca. E hoje na seleção, até tenho orgulho de falar isso, né? Hoje na seleção eu sou vovô da seleção, sou apelidado vovô da seleção, porque eu sou o mais velho da seleção. E como é que foi o seu processo até a chegada da seleção? Até a chegada. Então, em 2021 eu conquistei o Campeonato Brasileiro. Quando eu ganhei o Campeonato Brasileiro, eu fui convocado para participar do Mundial na Turquia, na cidade de Istambul. Aí eu tive que compor a seleção para ir para esse campeonato. Aí eu fui para Istambul, fiquei na 14ª colocação do ranking mundial. Pô, foi muito bom, minha primeira competição internacional dentro do Para Taekwondo. E ali, tipo assim, acendeu aquela chama, né? Aquela chama paralímpica dentro. Pô, se eu tô aqui, eu posso ir para Paris. Se eu tô aqui, eu posso ir para Paris. Aí veio 2022. 2022 eu passei por um processo seletivo para compor a seleção brasileira, o draft, que é uma fase de treinamento, que é onde os atletas eles fazem alguns testes para compor a seleção brasileira. Infelizmente eu não fui aprovado para compor a seleção brasileira. Aí começa o inusitado, né? Não fui para a seleção brasileira não fui convocado para a seleção brasileira de 2022. Aí teve o Pan-Americano do Rio, do Para Taekwondo no Rio. Aí eu pude, porque é uma competição aberta. Aí eu fui me inscrevi e fui participar desse Pan-Americano. Fiquei em segundo colocado, ganhando minha primeira medalha internacional no Para Taekwondo. Internacional. Maluco, mano, outro patamar. E aí que começa uma nova trajetória na minha vida. Com essa medalha, eu subi para a 11ª colocação do ranking mundial. Aí, o que a WT fez? A Organização Internacional do Taekwondo. Ela selecionou os melhores atletas de cada país e convidou para o campeonato, que é o Grand Prix de Para Taekwondo. Esses atletas eles vão fazer pontuação para poder estar em Paris. E eu fui convidado pela WT para participar desses campeonatos. Eu não faço parte hoje da seleção permanente, mas hoje eu faço parte da seleção seleta da WT. Caraca, cara. Foi onde eu fui pra... No Taekwondo é isso aí, é o que? É elite da elite, é elite da elite. Então tô ali no meio da elite do Para Taekwondo. Caraca. E aí que eu fui pra Bulgária, perdi na 14ª, na quartas de finais do campeonato e melhorei minha pontuação no ranking mundial. E agora tem Paris e Cancún, no México. Ainda mais 2 competições do Grand Prix para mim estar participando ainda esse ano. Esse ano. Que da hora. E você sempre foi evangélico? Não, fui evangélico. Comecei minha trajetória evangélica tem 12 anos. 12 anos? 12 anos. Ah, então você já tava Já tava dentro do esporte. Tava dentro do esporte. Como é que foi? Como é que você se tornou pastor? Como é que foi isso aí? Então, pastor foi uma... Eu fui, na verdade, né? Acho que quando começamos nossa trajetória na caminhada evangélica, nós se tornamos pastores, porque desde o início que a gente aceitamos Jesus e a gente acaba pastoreando um amigo, um vizinho, mas hoje eu estou à frente do ministério Crescendo em Graça. E como começou minha trajetória evangélica, quando eu e minha esposa fomos para um retiro da igreja, e ali, voltando desse retiro, fizemos uma
preparação, fizemos um discipulado de líderes. E nós se tornamos líderes de casais de uma célula. E ali começamos a cuidar de pessoas, de casais. Saímos dessa igreja, fomos para outras e outras. E agora tem 2 anos. Tem 2 anos, amor? Vai fazer 4 anos. Não. Nós fomos consagrados 2. 2? Então tem 2 anos que nós fomos consagrados a pastores desse ministério. Mas depois de uma grande caminhada, cuidando de pessoas, cuidando de casais, e chegou o momento de sermos consagrados a pastores. E como é que foi sua conversão? Como é que é a sua história com Cristo começou? Como é que você, no meio do caminho, você se deparou com ele? Então, eu era muito crítico, né? Com o evangelho. E você né? era daqueles caras que ficava julgando? Não julgava, não. Se a oferta era certa ou errada? Não, até que eu não julgava, não. Eu só tinha muitos amigos que eram evangélicos e ficavam me chamando. Eles ficavam me convidando, eu falei, cara, quando chegar a minha hora eu vou, Eu sempre fui muito de ser decidido mesmo. Quando eu quero algo, eu vou buscar. E fumava, bebia. Chegou um certo dia, eu falei assim, sabe uma coisa, eu não quero mais fumar cigarro. Quero mais isso não. Aí peguei o cigarro, fumei, falei, não quero mais. Joguei o maço de cigarro fora e parei de beber. Parei de fumar. Eu decidi não fumar mais. Legal. E depois eu fui e falei, parei com o cigarro, vou parar com a bebida. Parei com a bebida também. Aí eu comecei a ouvir músicas evangélicas, do nada foi batendo aquela chama dentro de mim de que queria buscar uma igreja. Aí conheci minha esposa estava afastada, a gente conversando, falei, pô, quero ir numa igreja, quero ir na igreja evangélica. Não quero saber de igreja, eu não quero. Você tinha quantos anos já nessa época aí? 44, estamos com 12, né? 32 anos. Já atleta, já? Já atleta, já. Aí, mas foi aí que, tipo assim, começou a mudar o propósito, minha trajetória esportiva. Eu sempre fui fazendo resultados bons, mas quando Cristo entrou, fluiu É isso que eu queria te perguntar também, porque... Fluiu mais, porque, tipo assim, até pra Toronto, quando eu não imaginava de ir. Quando eu desisti de tudo, tipo assim, eu me dedicava até Londres, eu me dedicava. E para Toronto eu não me dediquei. Tanto que quando eu recebi a convocação, uma amiga me ligou, nós estávamos indo para um seminário numa igreja, e a amiga me ligou, nem estava esperando convocação, ia sair a convocação, nem olhei, não queria saber. Que, tipo assim, eu não esperava mesmo. E quando ela me ligou, Pedro, parabéns porque não, você foi convocado. Fui convocado para quê? Para ir para Toronto, para o Parapan. Falei, pô, legal, pô, beleza e tal. Fui para a igreja, aí olhei ali, fiquei feliz e tal, mas tipo assim, eu não tinha me preparado literalmente para aquilo, que eu não estava me dedicando para ir para uma competição internacional. Mas ali eu vi realmente a mão de Deus sobre a minha vida esportiva. E quando eu subi ao pódio, lá, ganhei a medalha de ouro, subi o pódio, tem um protocolo que você tem que receber a medalha e virar para a bandeira. E tocar o hino nacional. Eu recebi a medalha, eu olhei para o céu e não consegui mais me mexer, só agradeci a Deus. Caraca, que eu só agradeci a Deus. E eu não consegui virar para a bandeira. Porque eu não. E foi considerado uma falta de respeito lá pra... Não foi considerado. Não. Até pessoas vieram falar comigo depois de falar, cara, foi muito lindo o que você fez. Caraca. Porque você agradeceu a Deus. Um amigo meu estava em casa de São Paulo, ele me ligou depois. Negão, você me fez chorar, cara. Você me fez chorar porque eu vi você agradecendo a Deus ali e você orando ao Senhor ali em cima do pódio.
E ali eu só queria agradecer a Deus por estar ali, né? Porque é como eu estava falando, né? Eu nunca tinha imaginado de sair da comunidade e para um outro lado do mundo, representar o Brasil, o hino nacional tocar e falar assim, caraca, foi eu que fiz esse hino tocar. Obrigado, Deus. Caraca, aí caiu a ficha, Aí né? caiu a ficha. E qual foi a influência espiritual no esporte? Teve pra você? Não muito, né? Foi onde que eu fui pegando mais entendimento. Na verdade, eu estava ali no começo, começo da minha caminhada evangélica, né? Então eu não tinha muito me aprofundado dentro do evangelho, entendeu? Mas sempre levando Deus como condutor de tudo minha trajetória de vida. Entendi, nunca deixando Deus de lado. E até hoje, é engraçado que até hoje, toda vez que eu entro no avião, eu entro até dentro do meu carro, eu agradeço Deus por aquilo, né? Por esse momento, porque nasci dentro da favela, dentro do Morro do Cavalão. Minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Caraca. Meu pai não tinha condições de me criar. Fui criado por uma tia, mas 6 primos. E hoje, ter o que eu tenho, fazer o que eu faço, é mais do que um milagre. Cara, que bacana. Dessa parte eu não sabia dessa história. E como é que você fez então pra se manter firme? Tipo assim, ter uma boa conduta, não ir pro lado do tráfico? Minha tia... minha tia mãe, né, cara, que tomou a responsabilidade de me criar desde os 2 anos de idade, uma criança com deficiência. E é ela e minha irmã prima, a Rosângela, com 15 anos, tipo assim, deixou toda a sua adolescência para poder cuidar de mim. Porque a minha tia tinha que trabalhar e quem ficava tomando conta de mim era a minha prima, de 15 anos. Então, mas a minha tia sempre ela falava, sempre conversava muito comigo. Meu filho, não faça nada de errado. Se você fizer qualquer coisa, se acontecer qualquer coisa com você, eu vou até o inferno para te buscar. Mas se você tiver errado, eu não mexo uma palha. Então aquilo dali, e ela era muito sincera, ela muito, tipo assim, você via a pureza, né? Falei, cara, se eu fizer qualquer coisa de errado, vai dar ruim. Vai dar ruim pro meu lado. E tipo assim, aquilo dali foi me botando até medo, mas um medo bom. Que me tirou das coisas erradas. Eu fui muito arteiro, muito brigão, brigava muito. Eu fui representante de baile funk. Mas, tipo assim, eu procurava sempre fugir das coisas erradas. Mas era coisa da época de adolescência, da rebeldia. Eu era muito brigão. E por que também? Mas você chegou a ter algum tipo de revolta? Não. Mas não era uma revolta. Era mais por causa hoje era encarnação, né? Na nossa época, na minha época era encarnação. Hoje é bullying. Hoje é bullying. Então, muitas pessoas, os jovens, meus amigos da época, tudo, ficavam mexendo comigo. Mãozinha, aleijado. Você já... Aí eu falei, pô, vou dar cacete, né? Vou bater, né? Eu vou bater. E aí eu comecei a brigar. Tipo assim, a minha defesa era brigar. E minha tia falava, se você apanhar na rua, chegar aqui em casa, vai apanhar de novo. Isso é clássico, né? Então o que eu falei? Eu tenho que bater. Eu tenho que bater. Acabou sendo um incentivo pra você bater nos outros. Pra mim, bater nos outros. Aí comecei a fazer jiu-jitsu, muay thai. Aí piorou. Aí depois fui pro taekwondo, graças a Deus, hoje o taekwondo serviu pra mim. Então o taekwondo te disciplinou, então? Não, tipo assim, na época tudo foi pra briga. Foi tudo pra briga. Mas mas o que acontece? Quando eu comecei todas as minhas lutas pra briga. Mas quando chegava lá, quando eu entrava na parte da disciplina, eu corria. Não, você não pode brigar na rua, agora eu tô fora. Agora eu tô fora. Aí procurava outro lugar pra treinar. Procurava outra. Entendeu? Aí ia pra outra modalidade. Aí eu fui
correndo, mudando de área em Essa área. parte da aula eu não frequentei. É. Matei essa. E como é que foi essa estala? Falei, opa, não, agora eu vou Não, então. vou escutar os caras. Não, mas Parece ainda pra não escutei. Não escutei, cara. Foi sempre depois que eu parei de ir pra baile funk, eu cresci, minha filha nasceu, aí eu parei. Tipo assim, aí quando você Caramba. cria família, aí você já começa, opa, Amadurece, né? amadurecer. Aí sim. Mas o esporte mesmo, a luta entrou na época de baile funk pra briga mesmo. Esse foi incentivo, né? Esse foi era os incentivos. Engraçado que a esposa dele fez a cara assim, era representante de baile funk, ela meu filho. Não, ela não me conheceu nessa época. Graças a Deus. Graças a Deus. Dessa ela se livrou. Tá. Mas aí, graças a Deus, hoje, tipo assim, essa condição física tá me ajudando hoje pra minha carreira esportiva pro bem. Top. Você falou, né, da sua trajetória, né, dentro do Evangelho, de como que você teve um encontro com Cristo, cara. E de como que naturalmente, né, foi se tornando essa... Porque assim, eu creio que Deus, ele age de cada forma com cada pessoa, entendeu? Cada um tem a sua história, né? E o que você falou aí, toda a sua trajetória de vida e essa parte, né, só reforçou algo que eu já tava durante a semana, né? Eu tô lendo o livro do Alessandro Vilas Boas, que é Quem é Jesus, o nome do livro. E no livro, sem querer dar spoiler, gente, só procurar o livro, ele fala algo que eu nunca tinha parado para pensar, que realmente pode parecer bobo, mas existe uma diferença entre o chamado e entre a vocação, sabe? A sua vocação é atleta, de campeão. E também de pastor, de cuidador de almas. Só que Deus, ele não te criou para isso, ele te criou para ele, para ser filho, sabe? O seu chamado é ser filho, é ser filho dele, ser representante do reino de Deus. Agora, as demais coisas são as ferramentas, sabe? E você falando isso, eu tenho uma pergunta para te fazer, que tem dentro dessa introdução, dessa coisa que colocou, você acredita que você conseguiu enxergar de maneira muito mais ampla o teu papel no mundo, sabe? Porque, tipo assim, eu vejo que quando a gente não tem, sabe, o conhecimento de quem nós somos, né, em Deus, é como se a gente vivesse a vida com uma certa porcentagem da visão, como só se tivesse, sei lá, 40% de visão, sabe? E dentro daquele limite ali. E quando você descobre, né, quando você recebe, você meio que desvanece os brilhos, né? Os outros brilhos que te cegam desvanecem e você começa a enxergar com outra ótica. Não, hoje, né, dentro do Evangelho, tipo assim, hoje, o foco principal de propósito, não só meu, acho que de todos, né, é de servir. Estamos aqui um para servir o outro. Se eu não for útil para você, não puder te servir, não tem propósito nenhum na Terra. Então, o maior propósito hoje é de servir. São os servos. Servos do Senhor, servos um do outro. Se eu não puder estar ajudando você, sou inútil para qualquer outra coisa. Acho que um propósito maior é de ser servo. E a forma de estar exercendo isso, né, quando só aumenta assim é muito como eu já tinha falado antes, né, hoje a gente carece muito de exemplos em todas as áreas, sabe? E quando a gente descobre isso que você falou, sabe, de estar servindo, sabe, de estar
somente obedecendo o que Jesus falou, né? Hoje, e aquilo, né? Cuidar de vidas também. Porque hoje, infelizmente, até polemizando, né? É uma polêmica hoje no meio do mundo gospel. Hoje, infelizmente, não temos muitos líderes dispostos a cuidar. Só estão perdendo um pouco do foco de outras demandas e esqueceram de cuidar de vidas. Eu acho que devemos servir e cuidar um dos outros. Porque tem muitas almas ainda dentro das igrejas morrendo, perecendo de um cuidado. Infelizmente, não temos pessoas com vocação para cuidar. Continuando nessa parte de cuidado e pegando um gancho, você disse que teve um período, nesse período em que você não foi, né, para as Paralimpíadas, foi de qual? De Toronto? De Londres. De Londres. Você falou que você ali teve uma frustração muito grande, que você desistiu. Só que você teve bastante ajuda de psicólogos, de pessoas que cuidaram de você. Uhum. Como é que foi isso? Como é que foi esse processo, sabe? Então, foi até um processo meio contra a minha vontade, né? Porque antes eu tinha um preconceito do psicólogo, que psicólogo trata de maluco. Então, eu não tô com problema de cabeça. Mas ali eu vi a diferença e o propósito do psicólogo na vida de cada uma pessoa, de cada um cidadão. O que acontece? Como eu deixei de viver a minha vida em prol do esporte. Eu parei com tudo. Eu não saía, dormia cedo, me dedicando 100% ao esporte. Cheguei à 2ª colocação do ranking mundial. E quando eu não fui convocado, eu falei, não depende mais só de mim. Depende deles. Então, quando você depende do outro e o outro não tem um propósito de ajudar, fica difícil. Aí eu falei, não adianta mais eu fazer mais nada, posso treinar, fazer o que for, que eles não vão me chamar. Que eles não vão querer me chamar. E ali aí parei de ir para os treinos, aí enviaram os psicólogos, perguntaram se eu gostaria, teve aquela rejeição inicial, e eu comecei a fazer o acompanhamento com os psicólogos, onde viraram a chave e falaram, não, aqui é o meu lugar. E hoje eu vejo a importância, né, do psicólogo na vida das pessoas. Acho que é uma ajuda primordial. E a saúde mental, ela é importante como a saúde física. E hoje, né, nós líderes, pastores líderes, nós tratamos, né, de pessoas, tratamos de vidas e mexemos com a saúde mental do próximo. Isso é verdade. Nós trabalhamos com a saúde mental do próximo. E o que muitas das vezes que falamos em cima do altar vira lei. Porque uma palavra que eu falo, vou arrastar a multidão. Então, um simples deslize que eu dou também, eu faço muitas pessoas caírem. Ou posso levantar também muitas pessoas. Então, nós mexemos muito com a saúde mental do próximo. Então, isso aí temos que tomar muito cuidado também. Porque as palavras, elas podem até incentivar, mas é o exemplo que arrasta, né? Sim. É o exemplo que arrasta. E foi quanto tempo esse processo de... Foi um processo de uns 3 para 4 meses. Cara, intenso. Intenso. Até voltar mesmo ali, porque primeiro foi o momento de rejeição, né? De eu não querer, mas aceitar, e depois ir ali, vou ir só para parar de me encher o saco. E com certeza dentro desse processo aí, desse tratamento psicológico, você descobriu várias outras coisas. Sim. Certo?
você também disse que você perdeu seu pai muito novo, não foi? Não, minha mãe. Sua mãe, né? Com 2 anos. E você teve algum problema com paternidade por conta disso? Então, não, porque... Então, a paternidade já veio na minha trajetória espiritual. Porque eu nunca tive uma figura paterna. Eu tive contato com meu pai, mas não aquele pai dentro de casa. Então eu sempre tive essa dificuldade de paternidade. É uma grande luta, né, minha com a minha esposa dentro de casa, é isso. Com as minhas filhas, do que eu nunca recebi o carinho de pai. Entendi. Como que eu iria passar algo que eu não recebi? Então isso daí foi uma grande luta minha. Eu participei de um seminário, de uma conferência, Cura na Alma. E numa das ministrações, o pastor, ele me chamou na hora da ministração, estava chorando, muito aquebrantado, e ele pediu um dos pastores para me dar um abraço. E ele falou: abraça ele, mas com um abraço de pai, porque falta nele paternidade. Uau. E ali eu comecei a entender, e até hoje ainda busco, né, entendimento, hoje melhorei bastante, até dentro de casa. Até minha esposa brigava muito comigo, porque quando nós começamos a morar junto, né, casamos, eu não sentava à mesa. Pegava meu prato, ia pro quarto e comia no quarto. Já era seu, já? Era natural. Natural. E depois de um tempo, hoje sentamos na mesa, tipo assim, a referência da mesa hoje faz parte da nossa casa. Entendeu? Mas por muitos anos isso aí foi negligenciado então dentro da nossa casa. Você teve que aprender uma nova cultura com ela. Nova cultura, isso Caraca, aí. que doideira. Foi muito louco, porque eu não tinha essa convivência, essa cultura, porque fomos criados só primos dentro de casa, cada um ia pro seu canto, pegava seu prato, ia pro seu canto, comia e acabou. Não tinha tinha um elo família, somos muitos ligados uns aos mas outros, nada... mas nada referente à mesa. E a importância da mesa na nossa vida, né, na nossa caminhada evangélica, tem muito significado. Sim. E muita gente, infelizmente, não participa, né? Não tem essa experiência. Então, foi uma coisa que eu aprendi nessa minha caminhada, que a importância da mesa. E como é que você está enxergando hoje em dia a paternidade agora que você já... Então, hoje eu enxergo, tipo assim, ainda tô aprendendo, né? Tô aprendendo ainda. Hoje glorifico até Deus pela companheira que Ele me deu e que me ensina também muito, né? Mas esse é o propósito mesmo, né? Deus já disse que ia colocar a disjuntora do lado, né? Mas, outra pergunta, até dar uma cortada aqui agora. Você conheceu ela antes da luta ou após você já estava treinando? Antes da luta. Antes da luta? Antes da luta. E ela... Qual luta? A luta do que eu luto, taekwondo. Literalmente. A luta literalmente. Da luta. Mas... E como é que foi isso aí? Porque pelo visto ela teve muita influência, né? Bastante, né? Até na luta mesmo. Então, ela sempre me apoiou, né? Quando ela me conheceu, eu já era atleta, né? Mas sempre me apoiou, sempre esteve do meu lado. Até hoje, uma parceira, uma cooperadora. Sempre esteve do meu lado. Caraca, legal, mano. Mas onde foi que vocês se conheceram? Como é que foi? Aonde se conhecemos? Se conhecemos num pagofunk que tava tendo na rua. Eu parei com o carro, com um amigo, liguei o som alto, ficamos ali. Aí ela apareceu junto com as amigas. Aí ali trocamos olhares, tocamos telefone e tal.
e fomos se conhecendo. Aí quando se conhecemos, ela estava afastada. Ah, Ela estava desviada, estava afastada. Ela não queria saber dele. Cantava na noite? Não. Aí com isso, como começamos mesmo a namorar firme, eu falei com ela que eu queria estar visitando algumas igrejas, que eu gostaria de estar frequentando algumas igrejas evangélicas. Ela falou que não queria. E já teve foi uma luta. Mais uma luta. Mais uma luta. A luta antes da luta. E essa daí você não venceu de primeira, não, né? Não. Essa aí. Eu não quero saber disso e foi uma luta, porque quando começamos a frequentar algumas igrejas, encontramos uma igreja a qual eu aceitei Jesus e ficamos lá nessa igreja. No terceiro mês, eu dei o meu primeiro dízimo. Quando eu dei o meu primeiro dízimo, o pastor foi preso dentro da igreja. Caraca. Aí veio aquilo ali, falando assim comigo, minha esposa. Te falei que eu não quero saber mais disso. Aí que só alimentou mais a revolta dela. Aí. Eu te falei, eu não quero mais saber disso. E tá. Falei, meu amor, eu não tô seguindo um homem, eu tô seguindo Cristo. Olha aí. O que ele fez, ele vai ter que pagar aqui. E agora, se ele não fez, ele vai sair, o nome dele vai ser exaltado, mas Cristo é o condutor de tudo. E começamos. Aí eu falei, eu não vou mais não. Aí, tá bom. Chegava, dia do culto, eu pegava, me arrumava, todinha. E quando tava saindo de casa, ela, não, pera aí, eu vou com você. Aí tinha que esperar ela se arrumar pra ir comigo. Aí com uma irmãzinha... Aí o ciúme fez com que ela se firmasse. Olha, Tá vendo? como é que pode? Foi o ciúme que fez ela se firmar. Você, irmã, que ainda não seguiu a Cristo por causa do seu marido. Siga-o! Não importa o motivo. Mas siga. Mas Deus vai te pegar, de qualquer jeito. Pode ser por ciúme mesmo, não tem caô não. Deus te pega. Pegou a irmã, vai pegar você. É isso. Aí ficamos ali até o pastor ser liberado. Depois de 3 meses, ele... Calma aí, você continuou na mesma igreja? Continuei na mesma igreja. Ele foi inocentado? Então, ele foi inocentado. Ele saiu por 3 meses, foi inocentado. Aí continuei lá na igreja. Mas ele tinha então, foi coisa dele, do irmão dele na época. Mas aí eu não me aprofundei. Nós ficamos dentro da igreja, a igreja fechada, a igreja tinha pouco membros. Aí ficamos na igreja orando o tempo todo. Aí quando ele saiu, aí teve outras coisas lá, até envolvendo com ele, comigo, com ela. Aí decidimos sair, a procurar um outro ministério. Mas pela vida dele. Então ela aceitou Jesus lá. Quer dizer, se reconciliou lá. Se reconciliou lá. Ela se reconciliou lá. Mas ficamos lá até ele voltar. Caramba. Aí ele voltou, aí depois que... Mas nessa época, então, você já tava bem firme, né? Pra não ter... Não, tava novo. Tava 3 novo? meses. Foram Caramba, 3 meses. E porque normalmente novo convertido com uma pancada Mas eu dessa tava daí... decidido, o que eu falei, quando eu decido com algo... Como é que você fez então, pra chegar nessa decisão aí? Do quê? Nada, tipo assim, eu vi, quando Foi eu cheguei de mesmo. manhã, vi o jornal, falei... eu vou na igreja falar depois lá com a esposa dele, vou falar com o povo na igreja. Saber o que aconteceu. Tipo assim, eu tava... Muita acusação. Não, ele tá dando seu dinheiro pra pastor, isso, aquilo. Imagino. Não, uma zoeira danada. Não, você teve que ser muito cabeça, né? Pra saber lidar com isso aí. Que porra, irmão. Tipo assim, eu tava muito decidido a seguir o evangelho. Então, antes disso tudo, você já tinha tido um encontro com Cristo, porque pra... Sim. Mano, é só o cara que tem encontro com Cristo pra saber, pra conseguir suportar essa pancada. Não, mas você olha a trajetória de vida dele e você vê que é de uma pessoa que é decidida mesmo, focada. Eu decidi a seguir ali. Querendo ou não, então você aprendeu a disciplina do esporte. Aprendi. Entendeu? Aí eu falei, não, eu vou continuar lá até
ele provar aí o que for feito, o que vai ser o veredito. Ele é culpado, ele é inocente. Aí deu inocente, ele saiu. Aí depois de um tempo, mais 3, 4 meses, eu saí de lá, fui para outro ministério. Mas foi por outras questões. Não teve nada a ver com isso, isso, nada relacionado a isso. Ele tá liberto até hoje, o ministério tá aberto. Seria legal não ficar apontando o dedo, porque passou, se arrependeu. Isso aí. É importante dizer isso, porque às vezes as pessoas olham assim e vê muito do escândalo, mas não vê assim. Isso aqui de página assim, de acusação, escândalo. Mas não vem inocentado Quando nada. o cara é inocentado é um quadrado. Isso aí. Não, e não quando sai. Quando sai. Ele mesmo não sabe nada. Às vezes o cara até é culpado, mas se o cara realmente se arrependeu, pô, deixa o cara... Não, mas ele hoje, ele saiu, ele provou a inocência, tá com o ministério dele. Entendeu? Tenho contato com ele até hoje. Com ele, com a família dele. Tenho contato isso até é bacana, hoje. cara. Mas o que acontece hoje, infelizmente, as pessoas só querem julgar. As pessoas... Essa é a verdade. Infelizmente, até no ramo evangélico, né? Que não deveria. É o que mais tem. Mas o que mais tem é apontar. Exatamente. Em vez de orar pela vida dele, daquela pessoa. Infelizmente acontece um escândalo. Aí, pô, você viu? Primeira coisa, irmão, você viu o que aquele pastor fez? Não, mas em vez de falar, pô, irmão, aquele pastor, pô, aconteceu isso, vamos orar pela vida dele. É difícil você encontrar pessoas com esse propósito. Mas para apontar, é o que mais tem. Já tem. Imagina Pode se falar. Paulo e Silas, quando foram presos, o povo estivesse julgando e não orando, né? Aí, ó, essa é forte. Essa é profetisa, hein? A mulher sabe que fica a sua casa. Agora, calma aí. Aí, irmão, você... Cara, tu tá procurando uma varoa, mas você às vezes até tem ali por perto uma mulher sábia pra edificar a sua casa. Casa com ela, cara. Seja sábio. É um recado pra você. Fazendo várias propagandas, né? Não, teve um recado pra varoa que vai, ó, com ciúme, não tem problema. Vai com ciúme mesmo. E pro varão, pelo amor de Deus, abraça a causa, irmão. Pô, é isso. Furou de ciúme, que nós tínhamos ciúme. Ele também era ciumento também? Nós éramos. Deus curou, né? Foi cura. Essa parte você não falou, né? Essa parte Mas foi um processo. Foi. Hoje, graças a Deus, a gente temos uma sintonia muito boa, né? Como é que foi pra vocês superarem isso? É importante falar, né? Pra ajudar outras pessoas. Foi muita também. conversa, muita decisão. Encontros de casais, muito cuidado, né? Fomos bem cuidados. Hoje nós cuidamos de pessoas, nos dedicamos a cuidar porque nós fomos cuidados. Então, até nós brigávamos muito, né? Até indo pra igreja. Caralho. Indo pra igreja. Negocinho assim. Negócio de topinho explodia dentro do carro, a gente discutia. Caralho. Ia pra igreja, saía da igreja e brigava. Discutia. E chegou um certo momento que nós brigamos em casa e ela pegou, vou embora. Aí saiu de casa, eu fui, falei, cara, que isso? Não vou perder meu casamento, não vou abandonar meu casamento, senão eu fui atrás dela, parei ela no meio do caminho e falei, ó, é isso. A partir de hoje, nunca mais vamos falar que vamos se separar. Podemos estar chateados, tristes um com o outro, mas essa palavra não vai ser mais lançada pelas nossas bocas, que vamos se separar. Não vamos dar força para o inimigo, para ele agir sobre as nossas vidas. E ali foi um momento decisivo na nossa vida. Hoje, graças a Deus, até nossas brigas casal é normal, o desentendimento, mas até hoje essa palavra não é lançada na nossa casa, debaixo do nosso teto. Caraca, que da hora, mano. Porque, tipo assim, porque quando você fala, você libera, você dá força pro inimigo agir sobre a sua vida. Então eu falei pra ela, nunca mais vamos falar isso. Essa palavra não é mais lançada, de separação. Foi uma decisão. Que bacana, cara, que da hora. É importante falar sobre isso, como eu tinha falado antes, porque tem outras pessoas assistindo a gente. E quando a gente fala sobre uma experiência nossa, no podcast, na rádio, ou seja, qualquer lugar que for,
a gente acaba ajudando outras pessoas, entendeu? Mas bacana, mano, saber dessa história de vocês e como vocês conseguiram superar isso. Da hora, legal. E, tipo assim, como eu falei, foi muito cuidado. Nós tivemos líderes. Vou até enfatizar o nome delas, pastora Daniela e pastora Alexandra, que cuidaram da gente com muito amor, muito carinho. Tinha momentos de 2 horas da manhã, ligarmos para elas e elas estarem ali de prontidão para nos ouvir, para nos aconselhar. E hoje nós fazemos o mesmo com nossos discípulos. Caramba. Estamos 24 horas à disposição deles. Tem que estar, mano. Tem que dar. Tem que estar. E como é que você faz pra conciliar isso? Porque a sua vida é bem corrida, né? Porque a vida de atleta... Literalmente. Tem que ter a disjuntora ali do lado, né? Porque deve ser bastante Quando complicado. eu tô ali descansando, ela tá ali na porque deve ser bastante vigilância. complicado. Porque Ela tá ali na torre de Ela tá ali. vigilância. deve ser bastante difícil, mano. Isso Bastante. tudo. Bastante difícil. E quais são os seus projetos agora pra 2022? Então, 2022 continuar, né, com os treinamentos para essas futuras competições e buscar melhores resultados para 2023, que vem um Pan-Americano de Santiago do Chile, aonde eu quero fazer história, né? Porque 8 anos depois de ganhar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de 2015, na modalidade de salto em distância, voltar nos Jogos Pan-Americanos numa outra modalidade e conquistar uma medalha, numa modalidade totalmente diferente. E essa modalidade aí, quais são as medalhas que você tem? Não, a 2015 do salto em distância É de ouro? é de ouro. De ouro. De ouro. Eu Você tem fui quantas de ouro? Eu quero só tá falando ouro. internacional só essa. Só Uma essa? de ouro Mas também já vale por umas 20. Uma de ouro nos Jogos Pan-Americanos e uma de prata nos Jogos Pan-Americanos da modalidade que foi esse ano, no Para-Taekwondo. Essa daí é da outra modalidade. Taekwondo, do Taekwondo. de outra modalidade. Essa só tem a prata. De prata. Aí você quer buscar ouro. Eu quero buscar o ouro nos Jogos Pan-Americanos. Caramba, mano. Você, novamente, vamos incentivar os atletas, os para-atletas. O pessoal tá representando o Brasil no mundo inteiro. Um incentivo, né? Poxa, mais visibilidade, né? Vamos dar visibilidade para quem serve assim de exemplo pro jovem, pro seu filho, pra sua filha. Bora, acorda pra vida. Precisamos de visibilidade. Precisamos de visibilidade. Aí eu quero estar nos Jogos Pan-Americanos do Santiago do Chile ano que vem. Você não já tá, não? Não, ainda não. Como é que tem que ter uma convocação? É a convocação da seleção brasileira, que fecha ano, final do ano. Mas aí tem algum campeonato que vocês têm que. Vocês participam? Esses campeonatos que eu tô passando, o que acontece? O Brasil vai levar até 2 de cada modalidade. Hoje eu sou do Brasil primeiro da minha categoria. Da América eu sou o segundo, então tenho grandes chances de ser convocado, mas ainda não tem nada certo. Cara, que louco. Você, assim, dentro da sua área, né, que é o Taekwondo, né, você é bastante visto pelos atletas, mais pelos patrocinadores, pela federação não, né? É mó doideira isso. Que doideira, cara. O que acontece agora é treinar, manter, melhorar, né, os resultados para estar subindo no ranking mundial e buscar essa vaga. Você vai voltar aqui com essa medalha. Você. Ele queria fazer 2 episódios. Ele queria pode 2. ser o terceiro, quarto, não sei, mas com a medalha. Então, uma parte o segundo vai ser. E uma parte da minha trajetória que eu não comentei, né? Até eu gostaria de falar sobre isso Fica à vontade. vocês que estão me ouvindo. Pensem bem quem vocês vão votar, quem vocês vão votar lá para nos representar nas eleições desse ano, porque é um ano muito decisivo. É um ano de eleições. Então temos que ter sabedoria em quem vamos colocar lá para ser nossos representantes. Esse ano eu vim já candidato a vereador por Niterói por 2 vezes, não consegui.
Esse ano eu ia vir a candidato, decidi não vir, mas decidi apoiar um amigo. Estou apoiando ele e pretensões de 2024, quem sabe eu vir a candidato em Niterói. Mas aí se você for eleito, você vai ter que largar o esporte. Não, aí a gente vai tentar justificar, ajustar isso daí. Dá pra ter como fazer as três coisas, pastorear. O pastoreando já deixa minha esposa um pouquinho mais lá do que eu, mas uma coisa eu vou ter que abandonar, mas eu acho que eu quero contribuir mais para a sociedade. Então eu achei essa forma. Hoje eu tenho um projeto. Então, né? assim, porque isso também envolve o lado espiritual. Essa é a causa dele, né? Sim. É a causa, só a causa, então é levar Jesus através do esporte. Então, certo? Sabedoria para votar. Então, você que vai votar esse ano. Não vou falar nada não. Pode ficar tranquilo, tá? Não vou falar. Pense antes de votar. Só pense antes de votar. Só pense. Entendeu? Só pense, porque devemos saber quem estamos colocando lá, independente de partido, de ideologia, mas temos que saber escolher. Porque para ter bons representantes lá. Mas é muito complicado, cara, porque esse lance de política, porque a galera, assim, sem querer ofender ninguém, mas a maioria do pessoal é muito ignorante. Não ignorante de ser burro, mas ignorante e falta de informação. Informação, porque, infelizmente, sempre venderam essa ideia. Política e religião não se discute. Exatamente. Política se discute. Sim. Aí o político vem com uma proposta, por exemplo, eu vou asfaltar a rua tal. Aí tem meu voto. E assim, você não vê, e também um problema que no Brasil isso aí é crônico. A gente tá vendo isso hoje. As pessoas se concentram muito em personagens, em pessoas. Mas você não tem o entendimento do plano de governo, por exemplo, para a presidência da República. O que você avalia para poder você escolher o presidente da República? Você avalia o plano de governo, a forma como ele vai escolher os seus ministros, a forma como ele vai negociar com o Congresso Nacional? O histórico do candidato também, né? Cobra histórico, exemplo de vida e também cobra, sabe? Dele, olha só, eu até agora não vi nada a respeito de programa de governo. Como é que você vai fazer para poder... Você está dizendo, vem até com certas promessas, mas tá, como é que isso vai passar? Como é que vai ser o seu método de negociação? Vai ser do mesmo jeito que tem sido? Que é o tal do toma lá da cá, é isso e aquilo outro, é orçamento para isso? Uma coisa que eu muito falei, né, na minha campanha política, as pessoas perguntavam: e aí, o que você vai trazer para cá? O que você vai fazer aqui na rua? Vai asfaltar aqui a rua? Aí, a proposta do brasileiro. Mas infelizmente essa é a cultura que a política vendeu para a sociedade. Exatamente. Aí eu falava, tipo assim, o vereador não faz nada. O vereador não faz asfalto, o vereador não coloca luz, o vereador não faz nada. Não, ele não. Isso aí não é o papel dele. O papel dele é fiscalizar o prefeito. É só isso. E fazer lei. Agora, ele vai ter que fazer o quê? Pô, tô vendo a demanda ali que tá precisando de um suporte. Aí eu encaminho os órgãos competentes para lá. Mas eu fazer, não. Ele vai chegar até o prefeito, vai apresentar, entendeu? Vai ver isso o prefeito, aí. Precisa disso e disso, vai ver a parte do orçamento. Que o vereador, na verdade, vamos colocar ser um zelador do município. Exato, né? Ele vai zelar pelaquela área ali. Então, mas as pessoas só querem saber mas quanto que você vai me dar, o que você vai fazer. Infelizmente é essa cultura, que foi vendida. E uma coisa que eu até sofri é que, mas você evangélico vai se envolver com política, vai se corromper, mas você vai mudar. Eu falei, olha só, eu oro a Deus para não. Agora, saber, eu não sei.
eu não sei qual é a minha cabeça, mas hoje eu peço ao Senhor para que me mantenha de como estou até agora, até o final. Entendeu? Agora, se corromper, todos nós somos falhos. Somos sujeito a falha, a errar. Agora, eu oro ao Senhor para que eu não venha cair. Então, mas se eu cair é de Deus, eu não quero cair, mas o cair é de Deus, o cair é do homem, e o levantar é de Deus. Então, eu ia mudar, mas quase que eu Vai falar mais, gente. Não é. O cair é do homem. É do homem, É do homem. do homem. Eu tava me segurando. É. Mas eu mudei. Mudou. Você Mudei. corrigiu. Cara, já estamos aqui há quanto tempo já? Sei Parece lá. que Não sei. Você não tem relógio? não tem relógio, se deixar a gente... Vambora, mas vamos lá, tá bom. Deixa eu falar. Felipe? Já deu? Já. Opa. Então se despede aí, gente. Poxa, o papo tava tão bom, né? Mas a gente espera você aqui novamente. Foi muito bom ouvir tua história de vida. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas elas vão ouvir a sua história, vão se inspirar nela como tem sido, sabe? E a gente espera te ver aqui já com essa medalha já, com Então, certeza. tô aí à disposição, só fazer o convite. Tô aí à disposição para estar aqui com vocês A novamente. gente vai te chamar de novo. E você vai voltar com a medalha de ouro. Medalha de Não, ouro, sim. com certeza. E depois, né, vou voltar com a medalha de ouro, sim. Mas ano que vem, espero estar aqui com o meu livro. Tô escrevendo o meu livro. Ô, que então, bacana. calma aí. Primeiro você vai vir com o livro, depois... Não, o livro Não, vai ser primeiro a lançado só medalha. em janeiro. Só em janeiro? A medalha, O depois livro é o em livro. janeiro. Ah, então é primeiro a medalha. Primeira medalha, depois. Ah, vem com os dois. Isso, que o livro tá programado para ser lançado em janeiro. Caraca. Do alto do morro ao topo do pódio. Que isso aí. Muito top. O nome é bonito. Então, agradecer ao pessoal, né? Isso. Gente, por favor, se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo, dá o joinha, faz o que for necessário para incentivar os tudo irmãos. que for. Vamos compartilhar. Vamos compartilhar, sabe? Vamos fazer com que isso aí se torne uma grande corrente e que as pessoas possam estar ouvindo, sabe? Não é por causa de mim ou do Matheus, não, cara, é a mensagem, sabe? O importante é ter a mensagem para passar. Então é isso. Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado mais uma vez, Pedrão. Obrigado a vocês. Valeu. Aí. E que o governo, né, os órgãos competentes venham a utilizar, dar mais influência, mais potencialidade para o esporte, porque o esporte é uma ferramenta transformadora da sociedade. Isso aí. Porque através do esporte podemos fazer um mundo melhor, porque o esporte é disciplina, é educação, o esporte é uma base muito boa para a sociedade. É isso aí, mano. Valeu. Pode cortar. Valeu.